A minha amiga Jana visitou a sede do Meteoro e ela chegou aqui com um papo meio estranho sobre um determinado episódio do Pica-Pau. É essa estranheza que a gente compartilha com vocês a partir de agora. Hoje, a Jana divide a locução comigo. Eu não saberia explicar por que essa cena desse episódio específico de Pica-Pau é tão icônica, mas de fato ela é. Ela é sim porque gerações inteiras lembram disso aqui. Não sou só eu que acho que esse momento do desenho ficou guardado na memória de muita gente. A Universal Studios parece concordar com essa tese. Porque em 2017, quando o longa-metragem do Pica-Pau estava prestes a estrear, eles fizeram uma ação de marketing nas Cataratas do Iguaçu. A ideia aqui era fazer uma releitura daquela cena. Gostam do Pica-Pau? É! Hoje cedo em Foz do Iguaçu aconteceu o lançamento do filme Pica-Pau. O cenário escolhido para essa estreia? As Cataratas do Iguaçu. Quem é fã do personagem Pica-Pau deve se lembrar daquela cena clássica em que um guarda-parque desce as Cataratas do Niágara dentro de um barril. Foi por esse motivo que as Cataratas do Iguaçu foram escolhidas como o cenário para o lançamento do filme. A cena se repetiu nas Cataratas do Iguaçu, mas claro, sem o barril. É muito engraçado e divertido por causa que a gente via na infância e tá fazendo parte, é algo diferente, é uma sensação legal. O episódio do Pica-Pau que contém essa cena aí é de 1956. Aqui, o guarda tenta impedir as pessoas de se jogarem das cataratas dentro de barris. Pode fazer pouco sentido para um brasileiro, mas pode acreditar. Era moda naquela primeira metade do século XX fazer esse tipo de coisa aí em Niágara. O Pica-Pau sacaneia esse guarda o quanto pode e obriga ele a descer as cataratas uma vez atrás da outra, pro delírio desse povo usando capa de chuva. O episódio em que tudo isso acontece se chama Niagara Falls. Vamos às cataratas. O nome em português tira um pouco de significado original. Na minha tradução seria Os Otários das Cataratas de Niágara. E quando você pensa nesse título desse jeito, aí você percebe que esse desenho tá rindo de uma coisa que não é assim tão engraçada não. Nas Cataratas do Niágara existe um museu dedicado às pessoas que se jogaram lá de cima de um barril. Não pode ser. Pois é, por qualquer razão, essa coisa de se enfiar no barril e desafiar a morte no Niágara já foi um fenômeno tão grande que existe sim um museu dedicado a ele. This guy died. This guy here survived in that barrel. This guy here died in that barrel. Algumas histórias são mais bem-sucedidas que outras. A Anne Edson Taylor se enfiou num barril, desceu as cataratas dentro dele e sobreviveu. Ela fez isso em outubro de 1901 porque estava se aposentando e precisava do dinheiro. Reza a lenda que uma vez fora do barril ela teria dito: "Bom, agora ninguém mais vai precisar fazer isso." Só que a história não foi bem assim. Nas décadas que se seguiram ao feito da Anne, mais e mais gente ousou descer as cataratas dentro de um barril. A maioria das pessoas que tentaram morreram. Elas fizeram isso porque, como Anne, elas estavam desesperadas pelo dinheiro. Em alguns casos, a multidão que se formava para ver alguém se jogar das cataratas num barril poderia render um total de $300 de bilheteria. Hoje pode não parecer tanta grana, mas nos anos 30 e 40 isso aí dava um bom dinheiro. Conheça George. Em julho de 1930, tentando fazer uma grana, ele se enfiou dentro de um barril e se jogou das cataratas do Niágara. O mais curioso na história dele é que o George resolveu fazer isso acompanhado do bichinho de estimação dele, que era uma tartaruga que àquelas alturas já tinha 150 anos de idade. O barril de George não era um barril qualquer. Ele tinha sido pensado para aguentar o tranco. Preparativos também foram feitos para que George tivesse ar suficiente dentro desse negócio aqui. O suprimento poderia durar até 8 horas. 8 horas, só que infelizmente o barril ficou preso entre as rochas e só foi resgatado 18 horas depois. O George sobreviveu à queda, mas morreu sufocado dentro do barril.
Já a tartaruguinha dele sobreviveu. Uma reportagem da época mostra como a mídia dos Estados Unidos lidava com esse tipo de coisa. The swift waters are turning the barrel over and over. The current takes it, irresistibly and definitely. There is no turning back. There seems to be a deadly purpose to the swift, sure journey of the doomed man. The mighty falls are reaching out. Closer and closer he comes to the brink of the cataract. A long moment, and he's over. The ride of death. While the waterfall sings a dirge over its unhappy victim. The barrel is caught on the rocks below, and the oxygen gives out. George has gone to the Olympus of his ancestors. Only the turtle is alive, 105 years old, doomed to live, as his master was doomed to die. Lembra do museu que a gente mencionou no início? Pois é, o barril do George está em exposição nesse lugar. Quem olhar para esse negócio de perto e por dentro vai perceber que a história é muito mais sinistra do que parece. Alright, so here's George Stathakis' death barrel. Those are his finger claw marks as he was desperately struggling to get out, but he died in this barrel. And they say that the IMAX theater is haunted. You in here, George? That's creepy. George passou ao menos 8 horas num ambiente claustrofóbico e literalmente sufocante. Desesperado e sem saber o que fazer, ele arranhava a superfície do barril, como se isso pudesse ajudá-lo a escapar daqui. George certamente teria preferido morrer na queda, como era bem mais normal. 16 anos depois de morrer, o George foi homenageado pelo Pica-Pau. George é um dos otários do Niágara. Sim, o Pica-Pau pode ser bem cruel. Dia desses, a gente lançou esse livro aqui, Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. I understood that reference. Esse livro compila, desmente e explica de onde saíram as teorias conspiratórias que hoje definem os rumos das políticas públicas do Brasil. Uma breve olhada no índice pode te ajudar a compreender melhor do que se trata. Tem um capítulo para explicar que essa conversa aí de marxismo cultural nasceu justamente na Alemanha nazista. Tem um outro para explicar que vacinas são seguras. E assim por diante até chegar nas conspirações envolvendo o educador Paulo Freire. O nosso livro está disponível em várias livrarias. Se você se interessou, tem os links para compra aí na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada, mas só se você quiser. Muito obrigado a você por ter visto esse vídeo até o final. E claro, muito obrigado à minha amiga Jana por ter me trazido esse tema no qual, na boa, eu jamais tocaria sozinho. Eu nem sabia de nada disso. Eu estava a caminho das cataratas do Iguaçu, com o meu barrilzinho. Aí a Jana me contou tudo isso para tentar me fazer mudar de ideia. Mas eu ainda estou pensando em descer as cataratas num barril. Toda vez que eu passo tempo demais lendo o noticiário, eu tenho vontade de descer as cataratas num barril. Brincadeira. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Zadok, acompanhado do Hassan. Hassan ganha uma mensagem do Zadok. Zadok diz: meu querido Hassan, a foto antiga é para falar coisas de amor. Num presente tão hostil e doente, ofereço Leminski em Contra Narciso. O outro que há em mim é você, você e você. Não se preocupe com as agressões da vida. Eu sempre protegerei o bem plural que você é e que, através da arte, sabe inspirar. Beijo com afeto de toda a galáxia bucomaxilofacial já desenhada.